Quero fazer uma revisão para mim e aproveitar que você também melhore os seus níveis. Então, eu quero que você olhe bem para essa figura, porque ela traz um resumo do que nós vamos fazer. Então, lembrar de ter uma imagem do Sol e seu sistema, né? Um pouquinho de ciência para a gente ter facilidade de entrar na parte espiritual. Então, lembrando que eu, quando gosto de representar uma caminhada, eu gosto de representar com uma escada. Então, é por onde a gente vai caminhar no tempo da gente. E aqui eu quero lembrar do centro da nossa galáxia e também da fonte da juventude, porque eu vou usar isso depois. E para falar de espiritualidade, eu gosto sempre de lembrar esse conceito, porque ele é genérico e faz bem. A espiritualidade não necessariamente precisa estar ligada à religião, mas sim às nossas atitudes e ao sentido que damos à vida. Então, pelas suas atitudes e o sentido que você dá para a vida, você caracteriza um nível de espiritualidade. E isso eu acho importante que a gente pense. Eu já coloquei para vocês, e isso é uma afirmação para mim, que estudo um pouco de astronomia, matemática e tal. Então, essa afirmação do professor Cresci Morrison, eu gosto muito, que diz assim: é evidente e racional que uma inteligência matemática e superior estabeleceu e providenciou as condições de vida para o planeta Terra. Então, eu gosto dessa afirmação porque ela me faz pensar. E eu acho que a pessoa que tem dificuldade de pensar no universo, ela vai procurar conceber essa inteligência matemática e superior que estabeleceu, providenciou as condições de vida para o planeta Terra e, consequentemente, a nossa vida também. Então, isso faz com que a gente pense e melhore o nosso dia a dia. Aí, já mostrei isso para você e eu gosto muito. Quem é Deus? Como é que você define e quem é que define Deus para você? Então, o universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, o conceito que cada um de nós tem que ter com o seu tamanho é essa inteligência que criou tudo, né? Então, e os detalhes que tem, e com isso a gente vai melhorando a nossa relação com essa existência que nós temos que ser gratos, aprender a ser gratos e cada vez mais. Nós temos aprendendo uma série de coisas sobre o mundo quântico e de repente precisamos mais algumas aulas aí é, de, de física quântica. Mas esse mundo quântico de vibração é uma coisa importante que a gente tem que ficar ligado. E esses dias a gente teve algumas palestras que para mim foram importantes e eu acho que também para você. O doutor Zé mexeu um pouco com as nossas emoções. Então, como escolher nossas emoções? Como é que elas vibram? O que que acontece com nossas emoções? Então, que tipo de emoção você está escolhendo para melhorar seu dia a dia? O que que você tem que evitar, tal? Então, esse papo do Zé foi muito importante e tem uma coisa que eu adoto para mim, pelo menos 2 vezes por dia, é fazer as respirações diafragmáticas, é, começando em cima, terminando no coração, depois soltando para todo o corpo. Eu faço uma série de respirações assim, buscando lá no alto, trazendo pela cabeça, indo até o coração e depois soltando para o resto do corpo.
Depois de fazer algumas assim, eu inverto. Vou buscar energia lá no alto e entro por baixo e venho até o coração, depois distribuo até a cabeça e assim faço umas 10 respirações diafragmáticas, começando em cima e umas 10 embaixo. Então, esse é o início da minha meditação. E isso me ajuda cada vez mais a interagir com a energia. Eu gosto disso e quero agradecer ao Dr. Zé por ter dado as dicas que deu. O Zé tentou explicar, e eu, como professor de matemática e tal, fiquei vendo se eu podia ajudar ele. Então, quando ele colocou as escalas das nossas emoções, das nossas vibrações, e ele começou primeiro sem explicar isso, depois ele tentou explicar. Eu só queria lembrar o seguinte, que essas emoções, essas vibrações, elas vibram numa frequência tão elevada que a gente não tem a capacidade racional de conceber esses números. O 1 e 20 zeros. Que número significa o 1 e 20 zeros? O 1 e 200 zeros. Que número representa isso para você? O número 1 e 500 zeros. Então, esses números, eles fogem à nossa capacidade lógica de raciocínio, de comparação. Então, os estudiosos, os pesquisadores, substituíram essa curva desses números pela curva logarítmica desses números. Então, o logaritmo desses números só pega o expoente. Então, eles passaram a não trabalhar com esses números, e sim com os expoentes desses números, que é a chamada a curva logarítmica. Então, quando você vai falar da vergonha, a vergonha, você fala do número 20 e não do 10 elevado a 20, e não tem significado. 20 tem um significado. Se você vai falar coragem e representa por 200, então o que você pode raciocinar? A vergonha para a coragem é 10 vezes maior a vibração da coragem. E assim sucessivamente. Então, quando você chega no amor, 10 elevado a 500, né? Então, o que, que acontece? Você representa pelo número 500. Então, todo o nosso estudo, nossa pesquisa, nossas comparações são feitas com o logaritmo desses números absurdos que nós não temos condições racional de comparar. Então, eu só queria relembrar isso porque pode ajudar algumas pessoas se não ficou claro. Quando ele falou dessas coisas, eu fiquei ligado e gostei muito de observar. O ego são as emoções, as frequências que vão até o 200. A mente linear, a capacidade lógica e tal, as vibrações vão de 200 a 500. É, e os estados iluminados acima de 500, tá? Aqui tem de 500 a 600, que é a realidade espiritual, quando a gente começa a praticar o amor e querer ajudar os outros, tal. Então, eu gostei dessa lembrança aqui para a gente observar. A parte egoísta, eu, vibração 200. Mente linear, né, lógica, tal, tal. Então, de 200 a 500. De 500 a 600, a nossa realidade espiritual, quer dizer, quando a gente começa a ajudar os outros, praticar o amor. E quando a gente vai para cima disso, acima de 500. Então, é legal você pensar na importância de você começar nessa realidade espiritual para cima, para melhorar cada vez mais. Ele colocou uma outra coisa que também eu gostei, que dentro dessa escala de Hanskin,
buscar forma de subir para níveis mais altos. E ele colocou 4 estratégias aqui que eu gostei delas e eu acho que a gente tem que procurar colocar em prática. Praticar a gratidão. Toda manhã levantar, agradecer por você estar podendo levantar e continuar a ter mais um dia. É, evitar a vitimização. Quer dizer, evite se colocar, eu sou por diante. Buscar o perdão e a aceitação, a resiliência. Então, perdoar, dar uma olhadinha no exercício do Afonso hoje. Foi fácil você dar uma voltada lá para o passado, para a infância. Tem alguma coisa que incomodou lá? Perdão, perdoa, está perdoado, está perdoado. Se você fez alguma coisa errada para alguém, peça perdão. Tá? Isso é importante. Meditar, fazer terapia ou ajudar os outros. Então, essa parte aqui, meditar, nós já fazemos. É, ajudar os outros. Coloque no seu propósito quem que eu vou ajudar hoje. É, eu acho importante que a gente, de repente, desenvolva esse pequeno hábito de o que eu vou fazer para ajudar alguém, mesmo que seja mentalmente, tá? Mesmo que seja mentalmente. Então, eu quero agradecer mais uma vez o doutor Zé por ter me permitido fazer, digamos, esse resumo que eu quero divulgar para os meus. Outra coisa que eu gostei dele também, que a gente pode observar na nossa sociedade, é isso aqui. O que é chefe, o que é líder e o que é um líder espiritualizado. Então, quando você tem alguém que você admira, procure olhar para ele e ver em qual desses 3 níveis essa pessoa se encaixa. Então, e procurar sempre um líder espiritualizado, porque ele pode ajudar. Quando você se liga nele, a vibração dele vem para você. Então, procure dar uma olhadinha nas pessoas que você admira, tá? E veja onde que você colocaria nessa escala chefe, líder e líder espiritualizado, tá? Eu gostei e adotei para mim isso. Lembrar de observar em nosso meio. Aí vem o mestre Evandro e fez umas lembranças, né, sobre essas vibrações e tudo isso, e o que a gente precisa se cuidar para melhorar e ser um ser cada vez melhor. Eu guardei para mim isso aqui e eu acho que a gente pode pensar. Um pensamento intencional precisa de um energizador, um catalisador, e essa energia é uma emoção elevada. Então, dentro da escala, é aquilo que a gente tem que procurar, a gratidão, tá? Então, ter pensamentos que façam com que nosso coração receba vibrações mais potentes. Quando eu saí da palestra do Evandro, eu fiquei assim um pouco preocupado. Eu falei, meu Deus, eu estou me acomodando. Fiquei até, vocês notaram, quem assistiu à reunião, que eu fiquei meio assim, falei, meu Deus. Porque eu fiquei lembrando dos projetos passados e como eu me comportava e como eu estou me comportando hoje. Mas depois que eu fiz minhas meditações, da palestra e tal, e fiz algumas reflexões, apareceu um texto do Joy Dispenza que me acalmou. E eu fiquei com vontade de ler ele para você e que você observe, leia comigo. Lembre-se que ver e ouvir você aprende mais. Então eu vou ler devagar e você leia comigo. É, sobrevivência, desculpe, sobrevivência versus criação. Ilustra a distinção entre viver na sobrevivência e viver na criação. Então ele coloca 2 coisas: sobrevivência e viver na criação. Viver no modo de sobrevivência acarreta viver no estresse e atuar como um
materialista, acreditando que o mundo exterior é mais real do que o mundo interior. Então, o cara é, que dá atenção ao mundo exterior, é um cara que sobrevivência. Quando é, está sob a mira do sistema nervoso, do lutar ou fugir, ativado por um coquetel de substâncias químicas intoxicantes, você está programado para se preocupar com seu corpo, ou coisas, ou pessoas, em seu ambiente de obsessão com o tempo. Seu cérebro e seu corpo estão desequilibrados. Então, quando você fica ligado no mundo exterior só, você vai ter um cérebro desequilibrado, é isso que ele diz. É, Você leva uma vida previsível. No entanto, quando está verdadeiramente no estado elegante de criação, você não é corpo, nem coisa, nem topo. Você esquece de si. Você se torna consciência pura. Então, quando você se volta para dentro e naquelas coisas que sobem a tua vibração, você se torna uma consciência pura, livre de grilhões da identidade que necessita da realidade exterior, para lembrar que ela pensa que é. Então, ele chama a atenção o seguinte, que é, é, quando você se liga na criação e quer melhorar a sua volta, então você se torna uma consciência pura. Você não tem estresse, você não fica ligado ao corpo, ao que está acontecendo em volta. Tá? Eu gostei desse papo, ele me ajudou a entender. Você se torna uma consciência pura, livre de grilhões da identidade que necessita da realidade exterior para lembrar quem ela pensa que é. Então, quer dizer, isso me ajudou e espero que depois você leia outras vezes e possa te ajudar também. Bom, o que eu escolhi para hoje? A nossa reflexão de hoje, espiritualidade. Então, eu já fiz esse papo para você e eu procurei simplificar e algumas coisas melhorar para que a gente melhore também. E eu quero primeiro começar com algumas imagens importantes, lembrando do sistema solar, que a gente precisa ter uma imagem quando você vai meditar, então para que isso aqui te ajude a fazer projeções, que você tenha uma visão dessa imagem da Via Láctea, que também vai te ajudar muito, e que você tenha uma imagem da fonte da juventude, que é o centro da Via Láctea. Então, isso nos pertence. E como é que nós temos acesso a isso? Com projeções. Agora, nós precisamos da imagem até aprender a estabelecer sintonia. E eu estou lembrando você para isso. Quando você precisa se abastecer de energia, então nada mais importante que a fonte da juventude, porque ela vai ajudar em todas as áreas do seu corpo. Então, você se imaginar indo lá buscar energia, tem que treinar, tem que formar imagem, tem que estabelecer sintonia. Então, olhe para isso, veja algumas vezes, grave isso para você e você vai ver o quanto vai te ajudar. Quando você for trazer a energia para o seu corpo, para iluminar ainda mais seu corpo, procure ter uma imagem assim que você vai lá e traz para o seu corpo aqui, lá no centro do peito, do coração. Então, não sei qual você tem preferência, mas escolha uma, busque uma que seja importante e fácil para você. Eu coloquei um lembrete aqui para que a gente foque um pouquinho mais. Não crescemos quando as coisas são fáceis. Crescemos quando enfrentamos desafios.
Então, essas imagens que você tem que clarear, que sejam desafios para você, porque quanto mais você formar essas imagens, melhor vai ser para você. E eu vou falar de algumas coisas agora que pode confrontar com o que você pensa. Então, lembre-se que tudo que eu penso que sei não é tudo que se pode saber. Então, é o que o Júlio pensa. E eu queria, antes, conversar sobre o que a gente encontra de pesquisa por aí. Espiritualidade e saúde. Pesquisas mostram que práticas espirituais podem trazer benefícios para a saúde física e mental, como redução do estresse e da ansiedade, melhora o sistema imunológico, quer dizer, você fica mais resistente, maior resistência emocional. Então, essas coisas, quando você melhora a sua espiritualidade, você está melhorando a sua saúde. Então, isso já tem várias provas por aí. O fortalecimento no sentido de propósito e de esperança, quer dizer, melhora os seus projetos. E eu achei importante a gente recordar isso. A medicina vem abrindo seus braços para a espiritualidade. A fé não substitui remédios, mas, ao que tudo indica, pode somar forças à reabilitação do organismo. Então, a gente nota isso cada vez mais, cada vez que você conversa com alguém que pesquisa, você nota isso e a gente precisa lembrar disso. Das práticas espirituais, eu não sei, quando você coloca práticas espirituais, qual é o significado que tem. Então, o fullness, a meditação, é uma prática espiritual. Então, aprofundar a autoconsciência e o momento presente. Então, aprender a dedicar atenção. Isso é uma prática espiritual. Oração ou contemplação. Outras pessoas não fazem meditação, mas fazem contemplação, pega um texto, lê, depois fecha os olhos e vai refletir. Tá? Então, conectar-se com o divino ou a própria essência através da contemplação. Conexão com a natureza, encontrar paz e significado no mundo natural. Então, de vez em quando, você lembrar da importância da irmã natureza, se projetar numa árvore, se projetar num jardim, isso vai fazer bem para cada um de nós. Serviço ao próximo, praticar o amor. Então, quando você se dedica ao próximo, tá? Então você está desenvolvendo a sua espiritualidade. E eu acho importante que você pense a respeito disso. Estudo filosófico ou reflexivo. Então, você pegar textos antigos, ler, procurar interpretar, questionar, como é que você vê hoje, como é que eles viam ontem, tá? Então, esses textos espirituais, fazer reflexão sobre eles também é um tipo de prática espiritual. Então, lembre-se desses 5 tipos para que você pratique ainda mais. Eu quero te lembrar algumas coisas. Cada um de nós tem um ciclo de vida, tem o ciclo de vida de humanos e de animais, que vale a pena a gente refletir sobre eles, porque eles ajudam na compreensão. O que é um ciclo de vida? No humano, nasce, cresce, aprende, depois casa, e continua reproduzindo e assim por diante. Os animais, vai lá, o galo se relaciona com a galinha, tem um ovo, depois vem o pintinho. Então, esses são os ciclos da vida. Ciclo de vida é como coisas vivas crescem e mudam durante diferentes estágios de sua vida. Inclui a reprodução, forma como os seres vivos do estágio adulto produzem mais de sua espécie. Então, o ciclo de vida é isso, é continuar na caminhada. Eu quero recordar alguns termos aqui
Para facilitar um pouquinho mais, você já conhece os grupos que formam espiritualidade na nossa sociedade. Quais você conhece? Teísta, você conhece? Deísta, você conhece? Espiritualista, você conhece quem? Católico, evangélico, ateu. Bom, então esses são alguns grupos que tem na nossa sociedade e a gente tem que respeitar, né? Então saber que tem e procurar os que estão ligados a você e melhorar o que você precisa melhorar. Esse teísmo, o teísta, eu só quero recordar, eu já passei aqui para você, é aquele que crê em Deus ou deuses. Então, teísmo, teísta, só para fixar um pouco. Deísmo, deísta, né? É, um deísta é aquele que está inclinado a afirmar que existe Deus, mas não pratica nenhuma religião, não negando a realidade de um mundo completamente rígido pelas leis naturais da física. A interpretação de Deus pode variar para cada deísta. Então, esse é o deísta, é um cara meio neutro, é, não nega, mas também não reforça. O espiritualista, então, aquele que crê na existência de algo imaterial no ser humano e no universo. Então, o espiritualista é aquele que sente que tem algo diferente nele e fora dele também. Então, e aí quando vem o religioso ou o crente, a gente conhece bem, é o católico, o evangélico, né? Aquele que crê em Deus e segue uma doutrina. E tem outros também por aí, mas os mais comuns que a gente ouve por aí é isso aí. Além de crer em Deus, segue uma doutrina que para ele é a verdade absoluta. E o ateu? O ateu é aquele que não crê em Deus e acha que ao morrermos tudo acaba, né? E esse usa a lei do mais forte, a lei da troca, a lei da parceria, né? É, faz o que eu quero ou vai na bala. Então, esse é o famoso ateu. Lembre-se de praticar a resiliência, né? Respeite as formas diferentes de pensar. Isso é importante. E agradeça por você ter a oportunidade de observar e comparar isso. Para completar isso, eu coloquei um lembrete aqui, ó. Sinta-se vendo um filme ou lendo um livro. Quer dizer, você não vai julgar na hora, você vai refletir depois. E lembre, é como o Júlio pensa. Então, vamos lá. Cada um pode desenvolver-se. Quanto cada um pode desenvolver-se? Eu desenvolvi até aqui. O que eu posso mais? Tem mais chance? Eu posso me desenvolver ainda mais ou não? A gente tem na nossa história a nossa evolução. 2 milhões de anos, 1,5 milhão, 400 mil anos, 12 mil anos. Bom, então o ser humano teve sua caminhada ao longo do tempo, na forma do seu corpo. Esse é uma forma de desenvolvimento que a gente está levando para frente. E eu queria te perguntar aqui se você lembra que estágios parecem semelhantes: a borboleta, o sapo e o ser humano. Se você olhar essas três espécies, você consegue fazer uma correlação de evolução de uma vida? Olhe bem para isso. A borboleta, o sapo e o ser humano. Eu lembrei você que a gente pode representar essa caminhada num gráfico, tá? O gráfico da nossa caminhada. Então, chamada curva de Gauss. Você já viu isso e é bom relembrar, porque é a curva média de todo ser humano. Então, ele nasce da infância, adolescência, tem o período de realização, constatação, reavaliação e depois um suave voo, deixa a consciência, deixa o corpo. Então,
olhe bem para isso por exemplo, se você olhasse para o girino, o sapo, então, quando o sapo estaria no final da curva dele, quando ele fica cascudo, né? Então, comparado com os nossos 90 anos, o sapo tem essa caminhada também. Se você comparar com a borboleta, ela tem uma forma dela em forma de lagarta, que lá no final tudo acontece, até que ela alce voo. Tá? Só que o voo dela é num outro estilo, mas é um voo também que pode simbolizar o nosso. Tá? Quem sabe está aí para a gente observar e comparar. Eu só queria lembrar isso você, tá? Porque eu acho importante. Gosto das borboletas, elas fazem lembrar que na vida tudo se transforma sempre. Então, é um exemplo interessante para você pensar e observar. Importante refletir: dos 18 aos 50 anos, fazemos projetos. Então, é quando a gente faz projeto, trabalha, quer isso, eu quero conseguir isso, mais isso, mais isso. Então, dos 18 aos 50. Dos 65 aos 70, nós ajustamos rumo. É lógico que isso tem variação, mas então até os 50, 65, 60, e depois a gente começa a ajustar rumos. E depois dos 70, a gente reavalia as coisas. Como é que eu posso fazer isso hoje? Como é que eu me sinto fazendo isso? Eu estou me sentindo bem? Eu estou me sentindo mal? Não adianta depois dos 70 querer fazer, começar fazer projeto para ganhar dinheiro. Tá certo que se a gente viver até os 150 anos, isso aqui vai ser juventude ainda. Mas eu gosto de que a gente olhe um pouquinho e quais são ah, os números que você coloca aí. E aí vem a pergunta: o que virá depois? O fim inevitável de qualquer caminho é o suave voo. Então, isso que a gente tem que esperar e procurar aprender um pouco mais sobre esse voo. Para organizar nossos propósitos. Então, depois de uma certa idade, a gente tem que organizar esses propósitos. Então, eu tenho necessidades, eu tenho propósito, eu tenho paixões. Então, as necessidades para atender meu físico, é, os propósitos atendem meu físico, minha parte espiritual, tal. E as paixões, aquelas coisas que eu gosto muito, tal. Então, é importante. A gente tem desenvolveu talentos ou a gente precisa melhorar os talentos e os valores também. Então, quando a gente organiza isso, a gente melhora os nossos propósitos. Se usarmos na medida certa, tudo fica melhor. Então, lembrar necessidades, paixões, talentos, valores e trabalhar nos propósitos. Eu acho legal que a gente pense nisso. 3 perguntas que ajudam a organizar nossos propósitos. Então, para essa idade que eu estou, o que me ajuda? O que quero experimentar? Como eu quero evoluir ou crescer? Como é que eu quero me sentir? Como eu quero contribuir? O que eu quero fazer para aqueles que estão à minha volta? Como eu posso ajudar? Tá? Então, essas 3 perguntas ajudam muito. Quais os tipos de desenvolvimento humano que você conhece? Quais os tipos de desenvolvimento humano que você conhece? Físico, mental, emocional, intelectual, espiritual. Você pode acrescentar um pouquinho mais, mas fique ligado na parte física, no mental, no emocional, no intelectual e no espiritual. Cada um tem seu tempo especial. Eu quero que você pense um pouquinho. O desenvolvimento físico, a gente sabe que vem ao longo das gerações acontecendo o que está acontecendo pelo nosso comportamento.
o nosso desenvolvimento de uma vida, então, é lá da primeira infância até a velhice. Então, os que conseguem chegar aqui com equilíbrio é bastante legal. Então, esse é o desenvolvimento numa vida. É, o que eu gosto de reforçar sempre, que nessa caminhada, quando a gente iniciou aqui a nossa formação, então a gente tinha uma parte material e uma energia. Essa parte material que veio do pai e da mãe, né, com a energia que apareceu é, nessa acoplação, aí vai aparecer o seguinte, uma parte mental. Essa parte mental é a matéria ligada com a energia. E depois a energia ligada com a matéria formou o emocional. Então, a gente tem essas quatro coisas importantes no nosso corpo: a parte material, a parte energia, a parte mental e a parte emocional. Então, lembrando que a parte mental é a matéria com a energia e a parte emocional é a energia com a matéria. E é bom a gente pensar porque ajuda bastante. No desenvolvimento espiritual, eu gosto de frisar o seguinte: tem a parte material e a parte energia. E aí entra uma parte chamada consciência. Então, a consciência é uma coisa que vem na parte espiritual, para mim, pelo menos. Então, eu quero que você observe isso e pense um pouquinho, tá? Então, a parte material, a parte de energia e a parte da consciência. Os entendidos orientam, eu, quando copiei isso, eu anotei, mas só não sei de quem, mas eu gosto muito e vivo repetindo. Mantenha-se equilibrado, preste atenção. Seu corpo espiritual, seu corpo mental, seu corpo emocional e seu corpo físico, todos necessitam de atenção para que fiquem fortes, puros e saudáveis. Então, esses quatro corpos que eu falei, o espiritual, mental, emocional e o físico, tá numa ordem invertida, precisam da sua atenção. Olha só o que é importante. Trabalhe seu corpo físico para fortalecer o seu corpo mental. Então, se você está com dificuldade na área mental, cuide do seu físico, porque seu físico vai refletir no mental. Enriqueça seu corpo espiritual para controlar. E enriqueça o seu corpo espiritual para controlar seu corpo emocional. Então, a parte emocional, ela depende do campo de energia, mas se você melhorar, procurar melhorar o que nós chamamos de espiritual, você vai melhorar seu emocional também. Então, isso me faz bem e eu gosto de cuidar disso. Quais os comportamentos que mais ajudam ou atrapalham em nossos desenvolvimentos? Então, isso a gente tem que ficar ligado. O que que atrapalha e o que que ajuda? Se você se ligar nisso, vai ter bons resultados. Então, disciplina. Disciplina ajuda a melhorar tudo. O medo atrapalha. Então, o nosso desenvolvimento melhora com disciplina e se prejudica com medo. Então, cuide da sua disciplina. Disciplina, capacidade de cumprir os compromissos próprios. Então, quando você promete uma coisa para você, trate de cumprir. Isso é disciplina. Quando você promete para os outros, dentro do possível, faça. Mas quando você promete para você, faça o possível e o impossível para cumprir, porque isso vai te ajudar e muito. O medo é falta de conhecimento sobre um assunto, então é bom cuidar disso. Está quase no fim, Afonso. No desenvolvimento temos despertadores, aceleradores e bloqueadores. Como é que você vê isso? Todos os nossos desenvolvimentos, você pode refletir sobre
despertadores. Quem me desperta isso? Quem me acelera esse desenvolvimento? E quem está me bloqueando? Então, quando você cuida disso, você acelera realmente o desenvolvimento. Os despertadores, quem são? Modelos, boas orientações e reflexões. Então, que te ajuda a melhorar seu desenvolvimento são as pessoas que você escolhe como modelos, que te dão boas orientações e que você gosta, e as reflexões que você faz. Os aceleradores de desenvolvimento, os comportamentos que você tem em relação a tudo. Comportamento físico, mental e espiritual. Então, os aceleradores são os comportamentos físico, mental e espiritual. E os bloqueadores? Acomodação. Então, e o Evandro falou bastante no último papo dele, para que a gente evite acomodação. E se você receber orientações conturbadas, você vai ter problema também. E uma coisa que a gente tem que de vez em quando rever é o sistema de crenças. Eu acredito nisso por quê? Eu faço isso por quê? Então, se cobrar isso, dê uma revisada no seu sistema de crença. Então, evitar acomodação, quem dá orientação de maneira conturbada e o sistema de crença. Eu gosto disso. O que nos molda são as convicções que temos sobre os assuntos. O que nos molda são as convicções que temos sobre os assuntos, sobre desenvolvimento, sobre espiritualidade. Quais as convicções que te levam a pensar nisso? A ilusão de pensarmos que sabemos. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar de vez em quando. Eu sei isso. Não é uma ilusão? Tudo que sei sobre você é o que minha limitada percepção observou, ou que me disseram, ou que você me disse. Então, normalmente, os meus limites estão nas percepções, nas pessoas com quem eu confio, né? Então tem que ficar ligado que, dependendo da percepção, você cria seus limites. Eu já projetei isso e eu gosto sempre. O papo de Leonardo Boff, um, um estudioso pesquisador, com o Dalai Lama. Então, isso me mostra uma coisa assim que me ajuda muito. Quando o Boff pergunta para o Dalai Lama qual é a melhor religião, talvez você já se perguntou isso e você já sabe a resposta. A melhor religião é a que te faz melhor. A resposta do Dalai Lama. O que me faz melhor, Dalai Lama? E aí ele responde: é a que te faz sensível, mais desapegado, mais humanitário e mais responsável. Então, o grupo, a religião que pode te ajudar muito é essa que te faz sensível, desapegado, humanitário e mais responsável, tá? E eu peguei um lembrete que eu gosto sempre aqui, que diz assim: quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua. Então, evite condenar essa parte espiritual dos outros. Pratique a resiliência e respeite. Uma outra coisa que eu quero deixar para encerrar aqui é que você pense comigo sobre isso. Como saber se sou excelente? Eu tenho excelência? Eu sou excelente? Ser excelente é fazer a diferença. Pensa bem aí. Ser excelente é fazer a diferença. E quando é que fazemos a diferença, Júlio? Faço a diferença quando sou importante para alguém. Faço a diferença
quando sou importante para alguém. Quando você é importante para alguém, é porque você acaba praticando o amor incondicional. É. Então, quando você pratica o amor, é que você realmente faz a diferença. Procure lembrar disso, porque isso é uma coisa que vai ajudar muito a gente melhorar as nossas vibrações. E com isso, eu queria te agradecer e dizer para você que foi uma honra estar com você esse tempo, fazer você pensar um pouquinho. Obrigado.